Olá pessoal, aqui é o professor Hermenegildo e estamos mais uma vez com aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre acentuação tônica das palavras no português, ok? Para entendermos melhor esse assunto, que é de fácil explicação, de fácil compreensão, muito simples, a gente precisa entender algumas regrinhas e saber por que essas palavras recebem acentos para diferenciar tanto a pronúncia quanto ao sentido em que elas expressam dentro do texto, ok? Vamos primeiro distinguir aqui, saber o que é um acento, para a gente entender melhor como é que funciona essa questão. O acento é um sinal gráfico que é utilizado como um destaque para diferenciar uma sílaba em relação a outra na cadeia da fala ou da escrita. A sílaba que possui acento chamamos sílaba tônica. A que não possui acento, nós chamamos sílaba átona. E quase todas as palavras no português têm sílabas tônicas, mas nem todas possuem acento. A gente vai ver isso durante o estudo desse assunto, tá certo? Vamos à classificação dessas palavras. Quanto à classificação das palavras em relação à tonicidade das sílabas tônicas, nós temos os monossílabos tônicos e temos os monossílabos átonos. A palavra pode ser monossílaba quando ela é classificada, estruturada em apenas uma sílaba, pode ser dissílaba ou dissílabo, nós podemos dizer, se ela for composta por duas sílabas, é chamada de trissílaba, aquela palavra que possui três sílabas, e a que possui quatro ou mais sílabas na sua constituição estrutural, nós chamamos de palavra polissílaba, ok? Então, os monossílabos tônicos são proferidos sem apoio nas palavras. Então, nós temos os exemplos nas palavras vizinhas. Então, nós temos exemplo aqui, ó. Veja nessa frase, são alunas mais. Alunas mais. Essa palavra ma, ou mais, no plural, ela é um monossílabo tônico. Veja que ela é acentuada. Um monossílabo átono é aquela palavra que não tem acento, ou não tem autonomia fonética, ou seja, ela apoia-se na palavra vizinha. São alunas, mas não estudam. O mais aí é uma conjunção, um conectivo que não tem a acentuação, então ela é um monossílabo átono, ok? Para a classificação das palavras com mais de uma sílaba, nós temos as oxítonas, né, quanto à tonicidade, quando a última sílaba da palavra é a sílaba mais forte. Queremos dizer que quando falamos de tonicidade, nós falamos da expressão, da intensidade com que se pronuncia a sílaba em cada palavra. Então, as palavras podem ser oxítonas, quando a sílaba forte, ou a sílaba tônica, ou a sílaba que pronunciamos com mais intensidade, é a última sílaba na palavra. Elas podem ser também paroxítonas, quando a sílaba tônica, ou a sílaba que você põe mais intensidade para pronunciá-la é a penúltima sílaba, e proparoxítona, quando a antepenúltima, a terceira de trás para frente, chamada de a última, penúltima, a antepenúltima, ela é a sílaba tônica, aquela sílaba que você põe mais intensidade para pronunciá-la. Então, quanto às oxítonas, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a palavra cipó, saci, tatu, a palavra pé. Então, nas paroxítonas, nós temos caneca, saúva, saúde, peneira, entendeu? Então, nas proparoxítonas, nós podemos ver a própria palavra tônica, médico, árvore, pálido, xícara e muitos outros exemplos que podemos citar também, ok? Quanto à questão do emprego, essas palavras são classificadas dessa forma, e aí a gente entende como elas recebem e por que elas vão receber acentos na sua constituição. Vamos às regrinhas de acentuação. Quando acentuar as palavras paroxítonas, ou seja, as paroxítonas, as oxítonas e as proparoxítonas. Para começo de conversa, nós precisamos saber que todas as proparoxítonas, todas, sem exceção, elas precisam ser acentuadas, tá certo? Todas elas. Exemplo, Júpiter, ótimo, flácido, paralelepípedo, xícara, pássaro. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem exceção. É uma regra da língua portuguesa. Quanto às paroxítonas, todas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em, ens e an, seguidos ou não de S, ou seja, no singular ou no plural. Por exemplo, a palavra palha,
a palavra peixe, a palavra caldo, a palavra vierem, a palavra falaram. Então, com tantos outros exemplos que se sigam em relação a essa regra, essas palavras que tiverem essas terminações não poderão de forma alguma receberem acentos, ou seja, elas não são acentuadas, ok? Quanto às oxítonas, a acentuação das oxítonas são acentuadas todas as palavras que terminarem em A, em E, em O, em, ins, eu, ei ou oi, seguidos ou não de S, ou seja, no singular ou no plural. Exemplo, a palavra Pará, o nome do estado, no estado brasileiro. Café, Giló, amém, reféns. Então, todas essas palavras são acentuadas, tá certo? Os monossílabos tônicos são acentuados os terminados em A, E, O, El, ei e oi, seguidos ou não também de acento, ou seja, no singular ou no plural, não importa, a palavra será acentuada de acordo com as regras da língua portuguesa. Exemplo, nós temos a palavra pá, fé, só, céu, dói e muitos outros exemplos. Quanto à constituição do verbo mais o pronome nas oxítonas, na formação das oxítonas, nós dizemos que as formas verbais terminadas em A, I, E e O, A, E e O, seguidos dos pronomes lá ou los, devem ser acentuados. Por exemplo, quando eu digo eu quero adorá-lo, encontrá-lo, vou organizá-la, amá-la, debatê-lo, vendê-los, dispô-la, propô-las e muitos outros exemplos, essas palavras são todas acentuadas. Lembrando que nós falamos do acento, mas não especificamos aqui. Os sinais gráficos que são chamados de acento na língua portuguesa são 3. O primeiro, o acento agudo. Segundo, o acento circunflexo. E o acento diferencial chamado grave. Ok? Aquele que a gente é o agudo ao contrário. Tá certo, pessoal? Regras especiais. Quanto à questão dos hiatos, são acentuados se estiverem sozinhos na sílaba, seguidos ou não de S, ou seja, singular ou plural, como eu falei. O que importa aqui é que é um hiato que tem como sílaba tônica aquela que vai receber o acento. Exemplo, a palavra saída, se você pronunciar saída, é uma palavra paroxítona que o I aí é uma vogal que fica sozinha em uma sílaba, separada das outras vogais, aí porque se chama de hiato, um espaço que se dá entre uma e outra, ela recebe o acento, ok? Palavra Esaú, Itaú, Luiz, Miúdo, Araújo, Piauí, Baú e muitos outros exemplos. Esses são acentuados. Com exceção, há uma exceção nessa regra do hiato que não se acentua I nem U dos hiatos se estiverem seguidos de NH. Todas as palavras que possuem o NH perto do hiato, junto do hiato, essas palavras não podem receber acento, como por exemplo a palavra rainha, a palavra moinho, a palavra campainha. Elas não podem receber acento porque elas têm o NH junto do I ou do U. Tá certo, minha gente? Exceção, segundo caso de exceção. Nas palavras paroxítonas, o I e o U não serão acentuados se vierem depois de um hiato, ou depois de um ditongo, perdão. Por exemplo, se vier um I ou um U depois de um ditongo, eles não recebem acento também. Por exemplo, a palavra baiuca. Veja, eu tenho bai, o U aí separado, caracterizando o hiato, K. Então, baiuca não recebe acentuação porque ela tem um hiato depois do ditongo. Bocaiúva, feiura, maoísta e muitos outros exemplos também, ok? Em relação ao acento diferencial, veja aí a palavra por, é o acento que diferencia o sentido da expressão, que vai dar sentido diferente à expressão. Eu tenho aqui, por exemplo, o verbo por em relação à preposição por. As palavras são constituídas da mesma forma, tem a mesma grafia, a diferença é esse acento circunflexo aí que muda o sentido da expressão, ok? O verbo pode, no pretérito perfeito, o presente do indicativo que é pode. A escrita é a mesma, mas se usa o acento circunflexo aí para diferenciar o pretérito perfeito do verbo poder. A palavra tem acentuada,
representa o plural e tem no singular sem o acento. Vem também no plural e vem também no singular. Ou seja, se eu usar o acento, significa que eu estou me referindo a mais de uma pessoa, mais de uma coisa. A palavra que é uma conjunção ou um pronome, e o que é um substantivo ou um pronome usado no fim da frase. O porquê como conjunção e o porquê como substantivo também, eles recebem esse acento diferencial. Ok, galera? Então, a gente vê que a acentuação, ela tem umas regrinhas básicas que não são difíceis, que a gente pode compreender com facilidade, não é? Só precisamos da atenção e do cuidado na hora da pronúncia, da escrita, para não nos perdermos na estruturação das palavras e na constituição do texto e também na compreensão daquilo que nós estamos lendo ou escrevendo. Ok, minha gente? Então, a acentuação é um assunto relativamente fácil, que só precisa de um pouquinho de atenção para a gente aprender a utilizá-lo na prática. Vale dizer também que o acento ele é importantíssimo para que a gente saiba diferenciar o significado de várias palavras, de algumas palavras. Por exemplo, se eu tenho a palavra secretaria, eu estou me referindo a um ambiente de trabalho de um secretário, de alguém. Né? Mas quando eu digo secretária, eu estou me referindo ao ser, a pessoa que trabalha no ambiente de secretaria. Então são duas palavras totalmente diferentes quanto ao sentido, mas a escrita é basicamente a mesma, sendo diferenciada, sendo distinta apenas pelo acento que se utiliza. Valeu, galera? Até a próxima, espero que tenham gostado. Fique com Deus e até mais. Abraço, valeu!